Oi, concurseira de plantão, tudo bem? E aí, como é que você está? Firme e forte, olhos fixos na nossa aprovação, time, eu tenho certeza absoluta que sim. Galera que está aqui no nosso canal do YouTube do Aperfeiçoar a Saúde, seja super bem-vindo! Vamos para mais uma aula do nosso sprint final, aqui direcionado para o ISGH, na parte de conhecimentos específicos de enfermagem, em específico aí na especialidade de enfermeiro intensivista. Vamos fazer uma revisão. Selecionei aqui pontos quentes em prova, em que nós iremos apontar o holofote, fazer uma mega revisão de fato, para te ajudar aí no reconhecimento de gabarito de todas as questões da sua prova. Mas antes da gente começar, lógico, absolutamente óbvio que eu vou pedir para você curtir esse vídeo, tá? Deixa a tua curtida aqui no nosso vídeo, deixa um comentário também aqui embaixo do nosso vídeo, compartilha geral o link da aula, tá? É uma aula gratuita, 0800, então compartilha, chama a galera, se inscreve também no canal. Você já está inscrito aqui no canal? Já ativou o sininho, as notificações? Vem muita coisa maravilhosa, vem muita coisa boa aí no nosso canal do YouTube do Aperfeiçoar a Saúde, conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito para vocês aí, para ajudar, auxiliar vocês aí, acelerar e escrever o seu nome na lista dos aprovados, tá? Então, curte esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, um emoji, né? Deixa uma frase aí dizendo, gostei da aula, eu não sabia dessa informação, dá o teu feedback, tá? Dá o teu feedback em relação ao nosso sprint final, direcionado para o ISGH, mas lembrando, né? Aqui o nome do evento é Sprint Final direcionado para o ISGH, mas absolutamente tudo que nós iremos aqui compartilhar com vocês ao longo da nossa aula, você vai aproveitar para outros certames, tá? Repertório de informação para vocês. Então, absorvam o conteúdo, façam os registros, as anotações no caderno de revisão de vocês, que com certeza, além da prova do ISGH, você vai também utilizar essas informações para outros certames, tá? Então, bora lá na certeza que Deus honra, na certeza que direcionamento faz diferença para a sua aprovação. Vamos para a nossa primeira questão, tá? A primeira questão, já começamos aqui com coraçãozinho, todas as questões merece coraçãozinho, porque eu só selecionei tema quente em prova, só selecionei aqui informações que realmente têm um alto índice de predileção por parte do nosso examinador, que está organizando aí o certame do ISGH, que é o Instituto Consulplan, como também isso aparece em outras provas, tá? Erika, eu não sou especialista em UTI, não sou enfermeiro intensivista, mas todos os conteúdos que nós iremos resolver, né, todas as questões que nós iremos resolver, são de conteúdos que são explorados também para enfermeiro generalista. Então, lá no tópico do seu estágio como enfermeiro generalista, tem paciente crítico, tem clínica e enfermagem, né? Então é importante também a gente ter clareza que esses conteúdos eles não se restringem apenas à especialidade de enfermagem intensivismo, tá? De enfermeiro intensivista. Mas todos os tópicos que estão aqui têm uma alta predileção, está sempre presente em prova, além da nossa especialidade de enfermeiro UTI, enfermeiro intensivista. Então, bora lá para a nossa primeira questão com foco total, animação. Ninguém estuda aqui, pessoal. Time hashtag Erika Me Treina não estuda arrastando corrente. Pelo amor do Senhor Jesus, você tem que estar feliz, tá? Tem que estudar aqui, nossa, eu estou estudando, porque lá na frente eu vou conquistar a minha aprovação. E a minha aprovação é sinônimo de uma vaga com remuneração adequada, a questão aqui de qualidade de vida, de você mudar a sua história de vida, de você conquistar aqui, né, melhorias na sua carreira profissional. Então, aqui, time hashtag Erika Me Treina não estuda arrochando, arrastando corrente, tá? Pelo amor do Senhor Jesus, aqui é todo mundo feliz, alegre pela oportunidade de estudar com direcionamento. Então, bora lá. Nossa primeira questão fala o seguinte: de acordo com as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, é uma contraindicação absoluta do uso da ventilação não invasiva, da VNI. Pessoal, esse quadro é um clássico em prova, tá? Nós temos aqui, né, em tela para vocês, um quadro que apresenta as contraindicações à ventilação mecânica não invasiva.
E aí nós temos uma subestratificação das contraindicações absolutas e as contraindicações relativas. São contraindicações absolutas, né? Contraindicações absolutas à indicação aqui de ventilação mecânica não invasiva, 2 cenários: a necessidade de intubação de emergência e parada cardíaca ou respiratória. E aí a minha ênfase aqui com vocês é grifar o comando da questão. Ele diz, é uma contraindicação absoluta do uso de ventilação não invasiva. Ou seja, ele vai juncionar aqui nos itens alguns cenários em que se configura como contraindicações relativas. Mas o comando da questão pergunta para você uma contraindicação absoluta. Eu tenho 2 cenários que contraindicam de forma absoluta aqui a ventilação mecânica não invasiva, justamente necessidade de intubação de emergência e parada cardíaca ou respiratória. São cenários que configuram-se como contraindicações relativas, incapacidade de cooperar, proteger as vias aéreas ou secreções abundantes, assim como cirurgia facial neurológica, trauma ou deformidade facial, alto risco de aspiração, obstrução de vias aéreas superiores, tá? E aí perceba que no item A ele coloca rebaixamento do nível de consciência, no item B ele apresenta trauma ou deformidade facial, item C ele te apresenta o gabarito, né, que é parada cardíaco-respiratória, que de fato é uma contraindicação absoluta para o uso de ventilação não invasiva, item D, cirurgia facial neurológica, item E, anastomose de esôfago recente. Então perceba, né, que ele tenta, o examinador, ele faz esse artifício de pegar as informações que constam aqui nesse quadro e misturar, né, com as contraindicações relativas, contraindicações absolutas, e é importante a gente chamar a sua atenção para o comando da questão. Aqui o examinador ele foi muito maravilhoso com vocês, porque ele deixou em evidência, né, ele colocou em caixa alta para você. Não é todo lindinho, não é todo examinador que tem esse cuidado com vocês, não, tá? Então isso faz parte de você, do seu papel enquanto candidato, de identificar com clareza o comando da questão. Foi, pessoal? Então, gabarito da nossa primeira questão, item C de casa, de boaça na tranquilidade, tá? Aqui só para a gente se aquecer no nosso sprint final. E essa questão de número 1 eu estou usando como ancoragem para a gente fazer alguns desdobramentos referente às nossas medidas de prevenção de pneumonia relacionada à assistência à saúde. Despenca em prova? Despenca em prova. Isso aqui não cai, não. Isso aqui despenca em prova, tá? É importante chamar a sua atenção, nós temos um documento da Anvisa de 2017, né, um guideline, em que ele traz uma série de recomendações, eu não coloquei a capa, tá, para vocês, mas ele é bem conhecido, Anvisa 2017, acredito muito, né, que nos próximos meses, agora, essa aula está sendo entregue para vocês na primeira semana de 2023, e eu acredito muito que em 2023 nós teremos muitas atualizações, pessoal. Muitas atualizações. Professora, eu terminei hoje, ó, professor, o resumo desse documento da Anvisa de 2017. Por lindinha, você prepara os coros, viu? Porque o ano de 2023 vem com muita atualização, né? Vem com muita novidade aí no mundo das provas. É importante você estar antenado, né? Eu digo que no mundo aqui do estudo para concurso, provas de processo seletivo, concurso, residência, enfim, você não pode ficar parado. Se você ficar parado, ó, você retrocede. Você precisa estar ali, ó, sempre revisando, e é interessante você estar sempre atualizado. Para a nossa prova do ISGH, né, que vai acontecer agora nesse final de semana, e até que se prove o contrário, ainda não apareceu um novo documento, né, oficial com essas atualizações, no momento que eu estou entregando essa aula, então a gente vai segurar essas recomendações. Falou medidas de prevenção de pneumonia relacionada à assistência à saúde, referente às medidas específicas e recomendadas para a prevenção de pneumonia, nós temos manter decúbito elevado, olha essa informação numérica, de 30 a 45 graus, adequar diariamente o nível de sedação e o teste de respiração espontânea, aspirar a secreção subglótica rotineiramente, fazer a higiene oral com antissépticos, fazer uso criterioso de bloqueadores neuromusculares, dar preferência por utilizar ventilação mecânica não invasiva, lembrando que nós temos esse cenário, né, de contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Tem a questão dos cuidados com o circuito do ventilador, indicação e cuidados com os umidificadores,
monitoramento da pressão do cuff, despenca em prova, inclusive, é a ênfase, né, da nossa segunda questão aí do sprint final. Nós estamos em um ciclo de revisão, tá, gente? O sprint final é um evento direcionado para ciclo de revisão. Então, tem uma rotatividade maior aqui na velocidade da nossa fala, nas formas de apresentar essas informações, então é totalmente diferente dos nossos ciclos teóricos, né, que a gente tem mais tempo ali para fazer contextualização, exemplificações com vocês. Aqui a importância do nosso sprint final é que a gente está acionando links e gatilhos mentais. Inclusive, eu fiz um quadro aqui que ajuda muito no nosso processo de revisão, né, porque essas informações estão todas pulverizadas no documento da Anvisa de 2017. Mas chama a sua atenção, porque isso tranquilamente pode cair em prova dentro da especialidade de enfermeiro intensivista, tá? Enfermeiro UTI. E é justamente no que diz respeito aos cuidados com o circuito do ventilador, os cuidados com os umidificadores, os cuidados com o sistema de aspiração e os cuidados com inaladores e nebulizadores. Então, o que é que diz a Anvisa 2017 quanto aos cuidados com o circuito do ventilador? Ela diz que a troca do circuito respiratório deve ser realizado apenas se o mesmo estiver visivelmente sujo ou com mau funcionamento. Portanto, não é recomendada a troca rotineira desse dispositivo. O que é que meu examinador vai falar no dia da prova? Que indica-se uma troca rotineira, uma periodicidade de 2 dias, uma periodicidade de 20 dias. Tudo errado, tá? Então, não é recomendada a troca rotineira do dispositivo. Que dispositivo? Circuito do ventilador. Cuidados com os umidificadores. A recomendação é substituir o sistema de umidificação quando em mau funcionamento ou visivelmente contaminado. Recomenda-se a troca dos umidificadores passivos a partir de 48 horas, podendo ser utilizado no máximo até 7 dias. Aonde tem esses prazos, essas informações numéricas, pode ter certeza. O examinador aponta o holofote, então tem que decorar, tem que memorizar. Professora, pelo amor do Senhor Jesus, a minha prova é daqui a 12 horas, daqui a 3 horas. Professora, falta meia hora para a minha prova, pois cuide em revisar. Cuide em decorar isso aqui, porque é uma questão certa em prova. E lembrando, o Instituto Consulplan, que é o nosso examinador, né, das provas aí do ISGH, ele tem esse perfil, né, de fazer questões pei-bufo, ou sabe ou não sabe, esses prazos com vocês, tá? Essas informações numéricas, é bem na pegada mesmo do nosso examinador. Por isso que eu estou revisando no sprint final com vocês essas informações. Não é possível que daqui o dia, até chegar a sua prova, minha filha vai se preocupar em não tropeçar e vai lembrar dessas informações, tá? Pelo menos essas informações, o ideal é que essas informações estivessem na sua memória definitiva, que com certeza está, né? A maioria dos meus alunos, a galera que está acompanhando a revisão, com certeza já está. A gente está só fortalecendo links e gatilhos mentais. Mas se você nunca viu essas informações, vamos torcer para que pelo menos essas informações fiquem na sua memória temporária. Né? E aí, até o dia da sua prova, ela fique lá preservada e você consiga acionar esses links e gatilhos mentais. Por isso a importância de revisar. Revisão, galera, é repetição. Não tem para onde correr. Você só consegue consolidar as informações se você repetir. E é uma repetição, galera, de forma intencional. Não é uma repetição de forma aleatória, tá? É de forma intencional, porque você tem treino. A gente precisa fazer essas ênfases, enfatizar essas informações para que no dia da prova a gente, com clareza, reconheça as pegadinhas do nosso examinador, reconheça o gabarito. Vamos lá para os cuidados com o sistema de aspiração. O que é que a Anvisa nos diz? Né? Não existe diferença na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica quando comparados aos sistemas de sucção aberto ou fechado. Recomenda-se a troca do sistema fechado de aspiração a cada 72 horas ou quando houver sujidade ou mau funcionamento. E no que diz respeito aos cuidados com inaladores e nebulizadores, recomenda-se a troca a cada 24 horas. Inaladores, nebulizadores, tendas e reservatórios devem ser submetidos à limpeza e, no mínimo, desinfecção de nível intermediário. E aqui a gente já consegue fazer uma associação também com o repertório de informação de CME, né? Falou inaladores, nebulizadores, a gente está classificando esses produtos para a saúde, esses artigos, como artigos semicríticos. E aí, como nós temos, né, uma categorização dos artigos semicríticos na modalidade aqui de inaloterapia, a indicação de fato é realizar limpeza e, no mínimo, uma desinfecção de nível intermediário. Então, mesmo, né, tratando-se de provas direcionadas para a especialidade de enfermeira intensivista, a gente precisa ter um repertório de informação referente ao manuseio desses dispositivos, ao processo, né,
ali de desinfecção ou de esterilização quando a gente fala de produtos para a saúde. Foi, galera, de boaça. Uma outra chamada de atenção é quanto à monitorização da pressão do cuff, né, que recomenda-se que a pressão do cuff permaneça entre 18 a 22 milímetros de mercúrio, que equivale a 25 a 30 centímetros de coluna de água. Isso aqui a gente tem que saber, não tem para onde correr. Vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão, o examinador fala o seguinte: a pneumonia associada à ventilação mecânica é uma infecção hospitalar que mais comumente acomete pacientes internados em UTI. De acordo com as recomendações brasileiras de ventilação mecânica e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, Anvisa 2017, são medidas preventivas de pneumonia associada à ventilação mecânica. Item A: nós deveremos manter a pressão do balonete do tubo endotraqueal em pelo menos 20 centímetros de coluna de água, manter a cabeceira elevada entre 30 e 45 graus e lavar as mãos. Tá aqui, pessoal, a pressão do cuff, do balonete, sendo questionado para vocês. Então, a pressão do cuff deve ser mantida em pelo menos 25 centímetros coluna de água, a 30 centímetros de coluna de água, e ele fala certo, né, aqui no item A, em pelo menos 25 centímetros de coluna de água, que é o equivalente a 18 milímetros de mercúrio a 22 milímetros de mercúrio. Tá? A gente precisa saber essas informações. Perfeito. Aqui o item A é o nosso gabarito, por sinal, né? A de aprovação, A de aperfeiçoar. O que está errado nas demais afirmativas? No item B ele diz: nós devemos manter a pressão do balonete do tubo endotraqueal em pelo menos 25 centímetros de coluna de água, lavar as mãos e fazer troca programada do circuito de ventilação. Não tem essa recomendação da troca programada. Então, item B, eu não posso marcar. Item C, manter a pressão do balonete do tubo endotraqueal em menos de 20. Não, viu? Se você manter isso aqui, vai dar ruim para o nosso paciente, hein? Item C, ele continua: desinfectar as mãos com base de álcool a 70% e fazer troca programada do circuito de ventilação. Mais uma vez, ele insiste nisso. A gente já viu que o item C a gente não pode marcar. No item D, ele te apresenta aqui, né, a informação: manter a pressão do balonete do tubo endotraqueal em pelo menos 20 centímetros de coluna de água, manter a cabeceira elevada entre 30 e 45 graus, aqui é ok, e realizar a aspiração de secreção subglótica de forma intermitente ou controlada. A gente já sabe que o item D está falso, né? Aí deixa eu mostrar para vocês aqui a recomendação de aspirar a secreção subglótica rotineiramente, que é que o documento nos recomenda, né? A utilização da cânula orotraqueal com um sistema de aspiração de secreção subglótica contínua e intermitente é recomendada para os nossos pacientes que irão permanecer sob ventilação mecânica acima de 48 ou 72 horas. É isso que o guideline nos traz aqui de repertório de informação. Mas de boaça, na tranquilidade, né, o gabarito da nossa segunda questão, A de aprovação, A de aperfeiçoar. Isso aqui despenca em prova. Inclusive, né, esses quadros aqui, galera, já fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Eu poderia ficar bem caladinha, mas hashtag fica a dica. Faça um print disso aqui. Isso aqui precisa estar no seu material de revisão. É obrigatório. Isso aqui é uma mão na roda. Professor, sai do meio. Olha, vocês prestem atenção, viu? Professora, sai do meio que eu quero fazer um print. Eu vou aparecer nesse print aí. Bora, faz aí o print. Esse quadro aqui é ouro. Só esse aqui já valeu, viu? Já valeu o nosso sprint final. Professora, valeu o quê? A tua curtida, né? Só esse quadro aqui já valeu a curtida. Porque essas informações não estão assim bonitinhas não, viu? No documento da Anvisa. Tá? Não, lindinha. Esse aqui fui eu, lágrimas de sangue, e estruturei para vocês, tá? Ajuda vocês no ciclo de revisão. Então, só esse quadro aqui merece a curtida. Eu vou pedir, tem que pedir, tá? Merece a curtida, merece que você se inscreva no nosso canal, aciona ali o sininho, né? Ativa o sininho das nossas notificações, encaminha esse vídeo, comenta. Professora, coloca assim, eu tô comentando só porque ela insistiu muito. Eu tô comentando aqui porque a Ave Maria, ela passou a aula todinha pedindo. Bora, pessoal, foco total. Pelo menos eu vou saber, você tá engajando, né? Você tá engajando comigo, comentando, e eu vou saber que você prestou atenção na aula. Bora com foco total. Vamos para a nossa questão de número 3. Questão de número 3, o examinador fala o seguinte, questão de gasometria.
esperando muito, hein? Na prova do ISGH. Para a especialidade de enfermeiro intensivista, se não tiver uma questão de interpretação de gasometria, deu pane no sistema do nosso examinador, né? É esperado uma questão de gasometria. Olha o que é que ele diz. Um paciente adulto teve uma gasometria coletada na sala de emergência com o seguinte resultado. Então, ele te dá pH 7,56, PCO2 25, HCO3 22, né, o bicarbonato, e PO2 de 100, tá? A gente vai precisar de 3 informações aqui quando a gente fala de análise de gasometria em provas, pelo amor do Senhor Jesus, tá? Eu tô treinando vocês para reconhecer gabarito no dia da sua prova. Aí, no dia da nossa prova, a gente precisa olhar essas 3 informações aqui. Na vida real, minha filha não vai olhar só essas 3 informações. Minha filha vai olhar isso aqui, vai olhar o paciente também, né? Porque a clínica é soberana. Então, assim, desconecta um pouquinho aí da realidade, tá? Mas aqui, para um cenário de prova, para você reconhecer gabarito, dar uma surra no examinador, chicote nos coros do examinador, tem que segurar essas 3 variáveis. pH, PCO2 e bicarbonato, tá? E tem que saber padrão de normalidade. Professor, eu tenho que saber padrão de normalidade? É bom, viu? É bom saber padrão de normalidade. O padrão de normalidade do pH, 7,35 a 7,45. Beleza? Érico, o examinador não vai me dizer esse padrão de normalidade. Gente, eu não vou dizer assim. Não, ele não vai te dizer. A maioria dos examinadores não falam. Vira e mexe, eu encontro um vozinho. Eu encontro um ser de luz fazendo as provas de vocês. Porque ainda tem examinador que no rodapé da questão te coloca o padrão de normalidade. Eu fico assim, gente, isso aqui é uma pessoa diferenciada, né? É uma pessoa que não quer mal a ninguém. Mas a maioria dos nossos examinadores, elas querem que vocês se lasquem. Elas querem assim, ó, tô nem aí, eu quero explodir a cabeça dessa galera no dia da prova, eu quero tacar o terror, eu quero traumatizar a filha alheia. Mais ou menos assim, viu? O espírito do nosso examinador, porque ele é contratado, pessoal, para imprimir um certo grau de complexidade. Ele pode deixar a questão muito psicotécnica, não, porque se ele deixar a questão muito psicotécnica, todo mundo vai acertar, né? E ainda existe alguém que vai errar, né? É perigoso aí alguém errar. Então, quando tem examinador que coloca padrão de normalidade, é porque, assim, é da alma da pessoa, né? Ela é uma pessoa diferenciada. Mas, assim, para a prova do ISGH, assim como outros certames, hoje, você tem por obrigação saber padrão de normalidade. Vai se confiar não, viu? Então, tem que saber padrão de normalidade. Aqui nessa questão de número 3, ele não colocou padrão de normalidade. Ele só jogou a gasometria, jogou a bomba e saiu correndo, tá? Aí você ficou com a bomba aí na mão. Então, padrão de normalidade do pH 6,35 a 7,45. Padrão de normalidade do PCO2 de 35 a 45. E do nosso bicarbonato de 22 a 26, tá? Tem algumas literaturas, como Brunner, coloca padrão de normalidade do bicarbonato de 22 a 28, mas Brunner raramente em provas de concurso, processos seletivos, aparece, né, em relação à gasometria. Se fosse uma aula aqui para residência, tivesse referenciado Brunner, aí eu ainda faria a ressalva, mas só a título aqui de curiosidade, tá? Então, padrão de normalidade do nosso bicarbonato, 22 a 26. Então, vamos lá. Nós sabemos que quando o pH estiver acima de 7,45, a gente está no cenário de alcalose. Quando o pH estiver abaixo de 7,35, eu estou em um cenário de acidose. O nosso paciente aqui da questão, o pH dele está 7,56, ou seja, está acima de 7,45. Então, isso aqui é uma alcalose. Alcalose. Oi? Só aqui, galera, eu vou olhar as afirmativas, ó. Item A ele coloca alcalose, mas no item B ele coloca acidose, sai do meio. E no item D ele também coloca uma acidose. Então, já tirei do meu campo de visão o item B e o item D. De boa, simples assim. Aí nós vamos olhar aqui o PCO2, padrão de normalidade, 35 a 45. O do nosso paciente tá 25. Vou pegar aqui o marcador de texto. Ou seja, quando eu comparo com o bicarbonato aqui, o bicarbonato está 22. Deixa eu até trocar isso aqui. Usar aqui a psicologia das cores, né?
Ó, o bicarbonato do nosso paciente está 22, está dentro do padrão de normalidade. Isso é bom para o nosso paciente? Não, isso aqui é um distúrbio que está descompensado, né? Porque existe um distúrbio respiratório acontecendo em que o parâmetro oposto tem que se mexer. Quando eu digo se mexer, tem que sair do padrão de normalidade para tentar corrigir o distúrbio. Então, apesar de você olhar para essa gasometria, ver o bicarbonato dentro do padrão de normalidade, isso aqui não é bom para o paciente, né? Porque ainda é um distúrbio totalmente descompensado. Então, o paciente está no alcalose. Quem levou essa alcalose foi o componente respiratório, PCO2, né? Perceba que o paciente está perdendo PCO2, porque ele está diminuindo, está 25, e aí isso realmente nos coloca no cenário de alcalose do tipo respiratória. Respiratória. E o que faz, né, nosso paciente entrar num quadro de alcalose respiratória? Se ele está perdendo CO2, né, se ele está aqui liberando muito CO2, é porque ele está no cenário de hiperventilação. Pacientes que fazem um quadro, né, os pacientes que estão em um quadro de hipoventilação, o paciente está retendo muito CO2, está ficando muito CO2. E aí, muito CO2 me leva a um ambiente de acidose respiratória. Mas um ambiente, né, em que eu tenho pouco CO2 por conta dessa liberação excessiva, porque o paciente está hiperventilando, nos leva a um desfecho de alcalose respiratória. Porque o examinador pergunta para vocês: assinale a opção que indica o distúrbio ácido básico observado e a causa provável, tá? Então, qual é o item que nos diz alcalose respiratória? Item C e o item E. Foi, galera? Aí ele te diz, e qual é a causa? É uma hipoventilação ou uma hiperventilação? Se o meu paciente está apresentando alcalose respiratória, ele está perdendo CO2, é porque ele está hiperventilando, ele está jogando muito CO2 para o ambiente. Se fosse uma hipoventilação, a hipoventilação me leva a que distúrbio? A uma acidose respiratória, que eu estou concentrando, eu estou retendo CO2. Foi, galera? Então, nosso gabarito aqui da questão de número 3, item E. Tranquilidade, foi para a conta. Bora lá para a nossa questão de número 4. Questão de número 4 fala o seguinte: com base na cadeia de sobrevivência para parada cardiorrespiratória extra-hospitalar em adultos, após o elo, né, acionamento do serviço médico de urgência, deve-se proceder, gente, Instituto Consulplan, né, nas provas, não só nas provas de enfermeiro intensivista, mas em outras provas também eu percebo que ele tem muita predileção por essa parte de assistência em cardiologia, urgência e emergência. Então é interessante você estar preparado para esse tipo de indagação dentro do cenário, né, do cargo aqui de especialidade enfermeiro intensivista. Então perceba que na questão ele aponta o holofote para a cadeia de sobrevivência num cenário de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Trouxe aqui para vocês a nossa cadeia de sobrevivência no contexto extra-hospitalar no adulto. Então, nós temos 6 elos, beleza? Nós temos o primeiro elo, que é o acionamento do serviço médico de emergência. Depois, temos a RCP de alta qualidade, desfibrilação nos casos indicados para desfibrilar o nosso paciente, que é a fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso. A ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR e o último elo, o sexto elo, que é a recuperação. E aí perceba que o nosso examinador ele pergunta para você: após acionamento do serviço médico de urgência, deve-se proceder ok. Então, a falou. Acionamento do serviço médico de emergência é o primeiro elo. Então, ele está perguntando para você qual é o segundo elo. O segundo elo é RCP de alta qualidade. Qual item que diz isso? Item B de bola. Questão super tranquila. Agora sim, se você não souber os elos da cadeia de sobrevivência, fica uma questão puxada, né? Fica uma questão complicada para vocês. Ah, eu lembro que eu estudei a cadeia de sobrevivência, mas eu não decorei. Nada feito, porque no dia da prova você vai passar perrengue. Então, tem que saber as cadeias de sobrevivência no contexto extra-hospitalar e no contexto intra-hospitalar e os elos, né, a sequência dos elos que compõem a nossa cadeia de sobrevivência. Aqui na questão, ele aponta o holofote para a nossa cadeia de sobrevivência em um contexto, em um cenário extra-hospitalar, que é justamente esse que eu estou apresentando para vocês. De novo, né? Primeiro é o acionamento do serviço médico de emergência, seguindo-se de RCP de alta qualidade, desfibrilação, ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR e recuperação.
Mas nós temos também, vamos aproveitar esse momento para revisar. Professor, é nessa velocidade? É nessa velocidade, porque nós estamos em um sprint final, em uma revisão, tá? Aí nós temos a nossa cadeia de sobrevivência em um cenário, um contexto intra-hospitalar, em que o primeiro elo é o reconhecimento e prevenção precoces. Eu tenho um segundo elo, que é acionamento do serviço médico de emergência, seguindo-se de RCP de alta qualidade, desfibrilação, cuidados pós-PCR e o último elo, recuperação, né? O sexto elo, recuperação. Então, faz aí um momento também de revisão, de resgate, repete essas informações, porque eu estou ali apostando muito, acreditando muito que o nosso examinador possa fazer, inclusive nessa formatação, né? A gente olha aqui para a questão de número 4 e a gente vê, né, ali a formatação das questões do nosso examinador Instituto Consulplan. Não só do Instituto Consulplan, como também de outros examinadores, tá? Então, bora lá para a nossa questão subsequente, a nossa questão de número 5, ela aponta o holofote aqui para os cuidados pós-PCR, né, nos nossos pacientes adultos, aí eu chamo a sua atenção para esse algoritmo, que é essa figura, essa imagem, né, que nos apresenta aqui o algoritmo de cuidados pós-PCR para adultos, em que a gente estratifica em 2 momentos, né, em 2 grandes blocos, que é a fase de estabilização inicial e o nosso manejo contínuo e atividades de urgência adicionais. Chamada de atenção, tá? Dentro do algoritmo de cuidados pós-PCR para adultos, em específico nessa fase de estabilização inicial, eu estou nesse primeiro momento aqui, ó, nessa primeira parte da figura, em relação ao controle dos parâmetros respiratórios, que é a ênfase da questão, tá? Ele nos coloca a saturação-alvo, tá, de oxigênio para paciente adulto, entre 92% e 98%, e a PaCO2 do nosso paciente, que é entre 35% e 45%. Aí você já faz o link, a ancoragem com padrão de normalidade quando a gente vai interpretar uma gasometria, tá? A gente já faz essas ancoragens, esses links e gatilhos mentais, para a gente não achar que é muita informação para a gente dominar. A gente precisa fazer essas conexões, essas simetrias, para a gente fazer o fortalecimento da nossa memória definitiva. E a minha chamada de atenção também é dentro desse momento aqui da fase de estabilização inicial para o controle dos parâmetros hemodinâmicos. Eu estou dentro do algoritmo de cuidados pós-PCR para adultos, em que ele traz a recomendação da pressão arterial sistólica se mantendo maior que 90 milímetros de mercúrio e a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. Isso cai em prova, isso despenca em prova. Ainda mais para você do cargo de enfermeiro intensivista, tá? Se tem no seu edital, por exemplo, paciente crítico, vamos imaginar que tem uma galera assistindo essa aula que não vai fazer a prova do ISGH, mas que está ali aumentando o repertório de informação, está acionando links e gatilhos mentais, parabéns, porque é isso mesmo, né? Você já entendeu que uma das regras do jogo é essa, né? A gente está em constante aperfeiçoamento de informações. E se tem no seu edital paciente crítico, assistência de enfermagem ao paciente com distúrbios cardiológicos, isso aqui estará presente na sua prova. Foi? Aí um paralelo, né? Cuidados pós-PCR adulto, referente à saturação de oxigênio-alvo, é diferente da saturação de oxigênio-alvo quando a gente olha o nosso algoritmo, né? Quando a gente avalia o algoritmo de pós-PCR pediátrico. Então, em específico, pós-PCR adulto, saturação-alvo de oxigênio entre 92% e 98%, e para o nosso paciente, né, os nossos pacientes pediátricos, a saturação-alvo de oxigênio é entre 94% e 99%. Então, aqui tem gatilho de especificidade, nosso examinador pode e vai explorar isso com vocês. Questão de número 5, ele fala o seguinte: de acordo com as diretrizes relacionadas aos cuidados pós-PCR para adultos, faz parte do controle dos parâmetros respiratórios para manter o PaCO2 entre, qual é o padrão de normalidade? 35 a 45. Então, nosso gabarito aqui da questão de número 5, D de Deus. Respira, oxigena. Olha a questão de número 6, coraçãozinho, viu, nessa questão? Coraçãozinho. Olha o que é que ele diz no enunciado da questão. O uso de corrente elétrica aplicada externamente para tratamento de fibrilação ventricular foi descrito pela primeira vez em 1956. A partir de então, a capacidade dos desfibriladores para reverter ritmos cardíacos apresentou grande progresso. O desfibrilador externo automático, que é o DEA, é utilizado no suporte básico de vida por profissionais habilitados e pode ser operado por pessoa leiga treinada. Assinale a alternativa correta relacionada ao tema exposto.
Item A desfibrilação é a aplicação de uma corrente elétrica sobre o músculo cardíaco por um longo período de tempo a fim de cessar o ritmo anormal. Pessoal, desfibrilação não é aplicado por um longo período de tempo. Então, aqui o item já foi para o espaço. Tem que ter atenção nas leituras desses itens, pessoal. A gente não pode ler de qualquer forma. Por isso que a gente está fazendo esse exercício. Por isso que o sprint final é um exercício para a gente saber o que de fato a gente tem que validar. Para onde a gente precisa apontar o holofote, tá? Então, a galera diz assim, tem que resolver questão, tem que resolver muitas questões. Mas se você não sabe qual é a técnica, para onde que você tem que apontar o holofote, você fica mesmo perdido, tá? Então, eu estou segurando na sua mão, você me valorize. Por sinal, já cheguei aqui na questão de número 6, vou pedir de novo. A galera, ai meu Deus do céu, eu já curti, Érica, eu já curti, treinador. Depois pega o celular do teu marido, pega o celular da tua mãe, pega o celular da família toda. Galera, pelo amor do Senhor Jesus, curte essa mulher aqui, ó, curte para ela resolver a questão 6 logo. Cuida, professora, me dá logo o gabarito. Calma, o evento é gratuito, calma, é no meu tempo, tá? Não aperta a minha mente, não. Não aperta a minha mente, não. Então, item A, falso, né? A gente não pode marcar. Item B, ele nos diz, a desfibrilação não é indicada para fibrilação ventricular. Olha o psicotécnico, porque se você leu com atenção o comando da questão, ele já te deu o gabarito, né? Ele já te disse que o item B tu não pode marcar. Porque quando é que a gente indica o processo de desfibrilação, né? Nos ritmos chocáveis. Quais são os ritmos chocáveis? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Ele fala sobre fibrilação ventricular no enunciado da questão, então eu entendo que é meio psicotécnico. Se você entendeu, se você compreendeu, se você prestar atenção no enunciado da questão, você consegue descartar aqui o item B, tá? Então, em ritmos chocáveis, indica-se fazer, de fato, aqui o processo de desfibrilação, né? O mais precocemente possível. São justamente os ritmos chocáveis, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Ritmos não chocáveis, a atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Aqui a gente está apontando o holofote para o processo de desfibrilação e, no caso, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso são ritmos que a gente classifica como ritmos chocáveis. Então, item B a gente não pode marcar. Item C, ele diz, em pacientes portadores de marca-passo ou cardioversor desfibrilador, as pás autoadesivas devem ser colocadas distantes do dispositivo implantado. Porém, a preocupação com o posicionamento preciso não deve retardar a tentativa de desfibrilação. Perfeito, pessoal. Falou ritmo chocável, o paciente está em uma fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Quanto mais você demora a desfibrilar o paciente, menor a taxa de sobrevida dele, tá? Então, é isso que ele está dizendo para você. No final, ó, porém, a preocupação com o posicionamento preciso não deve retardar a tentativa de desfibrilação, tá? Nós estamos aqui em um cenário da prioritária emergência, né? Nós estamos em um cenário de atendimento a uma PCR. Item D, o que está errado no item D? No item D ele diz que os adesivos de medicação que por acaso o nosso paciente possa estar usando, não devem ser removidos antes de se usar o desfibrilador falso, eles devem ser removidos, né? Existem, inclusive, vários estudos que nos mostram nas conduções ali de reanimação, de utilização de desfibrilação com os nossos pacientes, que não foram retirados esses adesivos, vários eventos adversos, um deles, queimadura do nosso paciente, tá? Então, a indicação da nossa literatura é remover esses adesivos de medicação antes de aplicar a desfibrilação, tá? Então, item D, falso, o que confirma que o nosso gabarito aqui da questão de número 6, item C, de casa, foi para conta na tranquilidade. Vejamos agora a questão de número 7. Glasgow cai em prova, pessoal? Glasgow cai em prova, pessoal? Responda aí. Despenca. Trouxe uma questão aqui, né, no nosso sprint final, diferente daquela que você sempre está acostumado a ver. Qual é a formatação de questão de Glasgow que a gente sempre está acostumado a ver? É um caso concreto, ele apresenta para você as variáveis e pede a pontuação, tá? Isso é um clássico em prova. Por isso, como é um clássico em prova, você vai ter que decorar. Se você ainda não decorou, ainda há salvação para você. Mas toda vida que a gente fala de um cenário de prova, a gente vai ter que revisar, a gente vai ter que resgatar links e gatilhos mentais
da escala de Glasgow. Né? Lembrando que nós temos 3 quesitos mensurados em Glasgow, que é a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, e nós temos ali um cenário de atualização, né, desde 2018, a gente está no ano de 2023, né? A gente não pode ficar falando direto, é uma atualização. Mas é uma atualização que de fato ocorreu no ano de 2018. A gente faz aqui, né, a aplicação da escala de Glasgow, pega essa pontuação e subtrai da reatividade pupilar. A gente precisa lembrar também dessa atualização de 2018. Nosso examinador pode chegar a questionar para vocês, tá? Então, assim, o que é que eu espero? Pode ser que o examinador ele não mude tanto a formatação, então ele coloque um caso concreto e peça para você a pontuação em Glasgow desse paciente. Preste atenção se ele está perguntando a reatividade pupilar também, porque a gente pega a pontuação de Glasgow e subtrai da reatividade pupilar. Isso é fundamental, tá? Não te dá para ele vai querer somar, quando na verdade é Glasgow subtraído da reatividade pupilar. Mas eu acredito muito que o nosso examinador possa ali também só ancorar, né, a questão na escala de Glasgow. O que é ancorar na escala de Glasgow? Você tem que ter conhecimento da escala para conseguir responder esse tipo de questão. Então, você decora a escala pensando que o nosso examinador vai colocar um paciente para você pontuar e ele pergunta justamente isso, a questão de número 7. Na escala de Glasgow, a melhor resposta verbal ao estímulo na cabeça ou no pescoço, classificada como localizadora, corresponde a. Pessoal, tem que ter conhecimento da escala, né? No item A ele coloca abaixamento da mão ao nível da perna. Item B, abaixamento da mão ao nível do tronco. A resposta que nós teremos, né, nessa questão localizadora, elevação da mão acima do nível da cabeça ou elevação da mão acima do nível da clavícula? Então, bora lá. O que é que nosso examinador está fazendo aqui com vocês? Ele está apontando o holofote para a variável melhor resposta motora, o quesito localizadora. Tá? Então, se nosso paciente, a gente sabe que a melhor resposta motora é quando nosso paciente pontua 6, que ele cumpre ordens, né? Ele faz 2 ações. Então, se esse que é o critério, tá? Que é justamente o que nosso examinador está solicitando, essa primeira coluna, tá? Então, nosso paciente tem um cumprimento de ordens com 2 ações, opa, ele está recebendo o maior score do quesito melhor resposta motora. No quesito localizador, né, na classificação aqui localizadora, é quando o nosso paciente faz uma elevação da mão acima do nível da clavícula ao estímulo na cabeça ou pescoço. Aí ele recebe o score 5, que foi justamente isso que o nosso examinador perguntou aqui na questão de número 7. Que o nosso gabarito aqui da questão de número 7 se confirma como item D, tá? A questão aqui da localizadora, o critério é a elevação da mão acima do nível da clavícula. O pessoal tem que conhecer a escala, tem que conhecer esses critérios. Os examinadores vêm apontando o holofote também para esses critérios com vocês, tá? Chamada de atenção feita. Lembrando também que a gente consegue, né, fazer a classificação do TCE com o score em Glasgow, né? Lembrando que o nosso paciente, ele desenvolve aqui um TCE classificado como uma lesão moderada quando ele pontua de 9 a 12 em Glasgow. É uma lesão grave quando o nosso paciente pontua ali de 3 a 8, e é uma lesão gravíssima quando o nosso paciente já tem ali Glasgow 3, tá? Foi para a conta, na tranquilidade que é ouro, viu? Tem ouro para vocês. Então, bora lá para a nossa questão de número 8, coraçãozinho aqui na questão de número 8, uma questão de cálculo de medicamentos, respira, oxigena. Tem que fazer a questão de cálculo. A maioria dos candidatos chutam questão de cálculo, você não pode fazer isso. Você tem que revisar, você tem que resolver a questão, tá? Então, qual é a dificuldade lá no dia da prova? Não tem calculadora. Não tem calculadora, mas não se desespera, vai dar tudo certo, tá? Olha o formato dessa questão de número 8, como ela é interessante. Olha o que é que ele diz. Para infundir 2.500 ml de soro fisiológico a 0,9%, de acordo com a prescrição médica, a enfermeira programou a bomba infusora para administrar 105 ml por hora, o que corresponde por minuto ao seguinte número de gotas. Respira oxigênio. Bomba infusora, ela funciona por vazão. Nós sabemos disso, tá? Ó, por vazão. Como é o cálculo de vazão? Ó, tô indo devagar, viu? Vazão, ml por hora. Ele diz para você aqui, ó,
que a enfermeira programou a bomba infusora para administrar 105 ml por hora. Isso aqui é a vazão da nossa bomba de infusão. Tranquilo? ml por hora. Que é a mesma coisa, não ia nem falar nada, mas eu não consigo, né? Que é a mesma coisa, a cálculo de vazão é equivalente à fórmula de microgotas por minuto. Como é a fórmula de microgotas por minuto, pessoal? Volume dividido pelo tempo. Volume como? Em ml. Tempo como? Em hora, que é justamente a vazão, ml hora. Foi? De boaça. Aí, bora lá. O que vai importar para você resolver a questão é o que está aqui. Eu tô só dando um passo a mais e fazendo aqui as associações com vocês, tá? Que vai interessar isso aqui, ó. Simbora, simbora. Ele pergunta para você o número de gotas por minuto, né? O gotejamento. Você sabe a fórmula de gotas por minuto? Professora, eu sei. Eu não sei resolver a questão, mas pelo menos a fórmula eu sei. Então, bora lá. Como é a fórmula de gotas por minuto? Gotas por minuto é igual a volume dividido por 3 vezes o tempo. Em que volume obrigatoriamente precisa estar em ml e o tempo obrigatoriamente precisa estar em hora. O nosso examinador, ele pergunta para você o número de gotas. Se você pegar a fórmula gotas por minuto e pegar aqui volume dividido por 3 vezes o tempo, vamos lá. Volume eu tenho. Tá lá no enunciado da questão, tá bem aqui, ó. Pronto, tem. Mas o tempo eu tenho? Não. Então, para aplicar a fórmula de gotas por minuto, eu preciso do tempo em hora. De onde que eu vou tirar esse tempo em hora? Da fórmula da vazão, tá? Porque ele te diz a vazão, ele te diz que a enfermeira programou a bomba infusora para administrar 105 ml hora, então a vazão é de 105 ml hora. Eu tenho a informação em ml, ó, 2.500, e eu vou achar o tempo, tranquilo? O tempo em hora, que é justamente o que está faltando para eu substituir aqui na fórmula. Foi, pessoal? Então, 105 vezes T igual a 2.500. Tudo que está de um lado multiplicando, quando passa para o outro, passa dividindo, beleza? Isso aqui vai dar 2.500 dividido por 105, 23,8 horas. Tudo dominado, pessoal? Tudo tranquilo? Tá não, professora, já tô respirando com a ajuda de aparelhos. Bora, pessoal, bora, tranquilo. Pronto, achei o tempo. Agora eu tenho as informações necessárias. Eu tenho o volume, 2.500, e eu tenho o tempo. Agora sim vai dar pra gente achar gotas por minuto. Então, gotas por minuto é igual volume, 2.500, dividido por 3 vezes o tempo. Tá aqui o tempo, ó, acabei de achar. 23,8. Tá tudo dominado, tá todo mundo bem? Tô, professora. Arrocha, beleza. O bom, né, quando eu tô gravando. Não, o bom do online, seja ao vivo, seja gravando, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. E assim vai, tá? Quanto é 3 vezes 23,8, 71,4. Quanto é 2.500 dividido por 71,4, 35,01. É justamente a nossa resposta aqui, gotas por minuto, tá? Que foi o que o nosso examinador perguntou. Opa. Foi, galera? Qual o gabarito que diz isso? 35, item C, de casa. Então, o gabarito da nossa questão de número 8 se confirma como item C de casa. Nosso examinador, Instituto Consúpula, gosta de questão de cálculo? Sim, tá? Pode ser que na nossa prova ele tenha escolhido não contemplar esse conteúdo, mas eu acredito muito que pelo menos uma questão, um item, uma alternativa, vai ter ali uma informação referente a cálculo de medicamentos.
Vejamos agora a nossa questão de número 9. Questão de número 9, o examinador fala o seguinte: assinale a alternativa correta em relação à classificação da lesão por pressão, que apresenta perda da pele em sua espessura total, na qual a gordura subcutânea pode estar visível, mas não há exposição de ossos, tendões ou músculos. Todavia, pode haver tecido desvitalizado, descolamento e túneis. Pessoal, classificação das nossas lesões por pressão despenca em prova, né? Então, a gente tem a lesão por pressão estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, a não classificável, a tissular profunda. Eu tenho lesão por pressão relacionadas a dispositivos médicos, eu tenho lesão por pressão em membranas mucosas, eu tenho também as relacionadas a utensílios domésticos. Em específico, né, a definição de lesão por pressão estágio 1 é aquela que ocorre em pele íntegra, com eritema que não embranquece. Estágio 2, perda da pele em sua espessura parcial, com exposição da derme. Estágio 3, perda da pele em sua espessura total. Estágio 4, perda da pele em sua espessura total e perda tissular. A não classificável é a perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível. E a tissular profunda, aquela coloração vermelho escuro, marrom ou púrpura, persistente e que não embranquece. Então, olha para cá. Ó. Na minha lesão por pressão estágio 3, ela é caracterizada por perda de pele em toda a sua espessura, o tecido de granulação e, frequentemente, a bordas descoladas presentes, variando de profundidade conforme a região anatômica. Na estágio 4, a gente tem uma definição. A definição da lesão por pressão estágio 4 ocorre exposição ou palpação direta de tecidos como fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso na lesão. Então, ele te diz aqui no enunciado da questão de número 9 que nós estamos diante de uma lesão por pressão que apresenta perda da pele em sua espessura total, mas não há, lê com atenção, tu não pode errar esse tipo de questão não, pelo amor do Senhor Jesus, mas não há exposição de ossos, tendões ou músculos, ou seja, eu estou diante de uma lesão por pressão estágio 3. Gabarito C de casa. De boaça, na tranquilidade. E vejamos agora a nossa última questão do sprint final, questão de número 10. Ele aponta o holofote para a resolução de número 2173 do ano de 2017, que define os critérios do diagnóstico de morte encefálica. Então, falou a especialidade de enfermeiro intensivista, enfermeiro UTI, paciente crítico, é esperado uma questão sobre diagnóstico de morte encefálica, apesar, né, de não ser um enfermeiro, que é o profissional responsável por isso, é uma competência médica, mas nós participamos, né? Então, é importante a gente estar atento a essas possibilidades do nosso examinador, ele apontar o holofote para a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução de número 2173 de 2017, que traz o conceito de morte encefálica, né, que é a perda completa e irreversível das funções encefálicas, definida pela cessação das atividades corticais e do tronco encefálico, que caracteriza de fato a morte encefálica e, portanto, a morte da pessoa. Essa é a definição da própria resolução do Conselho Federal de Medicina. Aí nós precisamos, né, relembrar com vocês, no artigo 2º dessa resolução, ele diz que é obrigatória a realização mínima dos seguintes procedimentos para a determinação da morte encefálica. Então, eu preciso, né, ter 2 exames clínicos que confirmem o coma não perceptivo e a ausência de função do tronco encefálico, apenas um teste de apneia, tá? Que essa foi a modificação, né, quando a resolução ela foi divulgada, um teste de apneia que confirme a ausência de movimentos respiratórios após estimulação máxima dos centros respiratórios e o exame complementar que comprove a ausência de atividade encefálica. Então, são 2 exames clínicos e um teste de apneia e um exame complementar que comprove a ausência de atividade encefálica. No que diz respeito a esses 2 exames clínicos, os nossos examinadores gostam bastante de perguntar o intervalo de repetição desses exames, tá? Então, repetição do exame clínico, a resolução do Conselho Federal de Medicina, ele nos apresenta um quadro em que ele te diz a faixa etária e o intervalo mínimo em horas entre um exame e outro, ou seja, o exame não pode ser sequenciado, né? O médico faz o exame clínico agora
e aí daqui a 10 minutos ele faz. Não, tá? A gente precisa obedecer um intervalo entre um exame clínico e outro. Então, falou um paciente com faixa etária de 7 dias, né, que é o recém-nato a termo, até 2 meses incompletos, o intervalo mínimo entre a repetição desses exames clínicos deve ser de pelo menos 24 horas. Já em um cenário, né, em que a faixa etária do nosso paciente da questão é de 2 meses a 24 meses incompletos, o intervalo mínimo são de 12 horas. E mais de 24 meses, ou seja, se ele estiver apresentando um cenário, né, de prova, que é um paciente adulto, então o intervalo mínimo entre um exame clínico e outro é de pelo menos 1 hora. Isso despenca em prova. Tanto é, ó, tá? Que é a questão de número 10. A questão de número 10 diz, na resolução 2173, do dia 23 de novembro de 2017, que define os critérios do diagnóstico de morte encefálica, consta que, item A repetição do teste de apneia no exame físico não pode deixar de ser realizada? Não, a resolução, de fato, ela traz essa alteração e diz o seguinte, não, a gente não precisa fazer mais de um teste de apneia, então não tem repetição de teste de apneia, basta um. Item B, o segundo exame físico pode ser executado por um médico da equipe de transplante ao dedinho? Pode não, tá? Então, o médico, a equipe e o médico que fica responsável aqui pelo diagnóstico de morte encefálica não pode ser a equipe associada ao transplante. Não pode ser, são profissionais diferentes. Então, item B, falso. Item C, o primeiro exame médico pode ser realizado pelo médico da equipe de transplante? Não, não pode. Item D, o intervalo mínimo entre o primeiro e o segundo exame em pessoas de mais de 24 meses deve ter o intervalo mínimo de 24 horas. Pessoal, isso aqui diz bem aqui em prova. Eu estou matando a cobra e mostrando a cobra mortinha da Silva para você. Então, ele diz para você no item D que o intervalo mínimo entre o primeiro e o segundo exame em pessoas de mais de 24 meses deve ter um intervalo mínimo de 24 horas, não, intervalo mínimo de 1 hora entre um exame e outro, tá? Questão de prova, tem que prestar atenção. Isso aqui é questão de prova, certeza absoluta. E o item E, que é o nosso gabarito, né? Só sobrou ele para a gente marcar. O intervalo mínimo entre o primeiro e o segundo exame em pessoas de 7 dias recém-nato a termo até 2 meses incompletos deve ter um intervalo mínimo de 24 horas. Perfeito. É o que diz o quadro na nossa informação aqui, né? No nosso documento da resolução do Conselho Federal de Medicina de número 2173, do dia 23 de novembro de 2017. Então, o gabarito da nossa questão de número 10, item E é essa. Certeza você vai encontrar uma questão aqui que versa sobre a morte encefálica, né? Associada aqui à assistência de enfermagem dentro de um cenário de especialidade de enfermeiro intensivista. Foi, galera, de boaça, na tranquilidade, respira, oxigena, ciclo intenso realmente aqui de revisão, mas na certeza que Deus honra. Curtiu o vídeo? Compartilhou essa aula com a galera, divulga aí o trabalho da treinadora, me ajuda aí na divulgação, no engajamento aqui do nosso canal do YouTube do Aperfeiçoar a Saúde. Também já deixou o seu comentário, o seu feedback? Vou ler cada um com atenção, tá? Fiquem com Deus, na certeza que Deus honra e na certeza que direcionamento faz diferença para a sua aprovação. Tchau, tchau, galera!